Olá, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para o nosso podcast Além do Espelho. Hoje trazendo um tema super importante que é o burnout. Burnout que traz tantas consequências e reflexos no nosso dia a dia e que é um pedido do corpo por socorro. E nós trazemos hoje a Kátia Galvão, nossa convidada especial, que é mãe, avó, empresária, pregadora católica, administradora de empresas pela UEL aqui de Londrina, especializada no comportamento organizacional pela FGV, Advanced Management Programa pela IAE Business School da Universidade Austral e MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance pela FGV. Ou seja, tem um currículo maravilhoso. Uma honra estar com você. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada. E a gente está trazendo esse tema do burnout porque cada vez mais tem aumentado o número de casos. Brasil, a gente já comentou, acho que sobre isso, é o país, segundo ou terceiro país com o maior número de casos diagnosticados no mundo, né, Grazi? Sim. A Grazi, como psicóloga, também trabalha isso muito lá dentro do consultório, tenho certeza. E é assustador, porque as pessoas acabam se afastando, né, do trabalho e da vida como um todo, né? Não é só uma consequência no trabalho, porque afeta tudo. Assim, é sistêmico, né? Sim, uma coisa leva a outra. Inclusive, acho que foi em 1990, se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde já colocou isso, né, nas categorias lá de doenças e tudo mais, até porque o SUS, né, também precisa estar preparado para atender toda essa demanda que tem crescido bastante. Exato. Eu não sei, nos estudos atuais que eu tenho feito sobre o burnout, o DSM eu acho que ainda não saiu. Acho que a gente teria que conferir. O CID-10 ainda não é classificado como uma doença, o que é algo extremamente sério, né, gente? Porque a partir do momento, aí a gente vai ouvir um pouco da sua experiência, Kátia, mas que não é visto como uma doença, né, não é tratado, né, não é validado. E aí... a gente tem tido algumas evoluções nesse sentido, sim. Eu sei que parece que está tramitando um projeto de lei a respeito da parte da empresa ter um programa mais eficaz dentro da prevenção, né? Da parte até do burnout, mas não só o burnout, da inteligência emocional como um todo, da questão emocional mais voltada para toda a pessoa, porque o CNPJ ele é composto de CPFs. Então, cuidar um pouquinho desse CPF que faz parte desse CNPJ é importante, né? Sim. E é aí que a gente quer a sua experiência, Kátia, entender como o burnout afeta a produtividade e a qualidade do trabalho dentro lá da empresa, né? Esqueci de falar que você é gerente financeira da Sandoz. E uma empresa gigantesca, né? Mundialmente. Multinacional. E assim, com certeza, você passa por, ou já passou por muitas experiências ligadas a isso, porque você convive, né, com pessoas. E o burnout, ele está presente dentro das empresas, dentro das organizações, né? Hoje, eu estou na Sandoz já fazem 20 anos. Então, a gente percebe, né, e desde o começo, sempre fui gestora de pessoas, né, líder. Estava à frente de pessoas, com um programa de performance, com um programa de metas, objetivos, que hoje todo indivíduo, qualquer pessoa tem meta, né? Então, independente da profissão que você atue, às vezes você começa o ano colocando suas metas, né?
Então, você já tem alguma Até coisa... pessoais. Até pessoais. Exato. Né? Então, você coloca lá, você abre a tua agenda e fala, quais são as minhas metas para o ano? O que eu vou fazer esse ano? Então, dentro das empresas, não é diferente. Claro. A gente também tem metas, e às vezes metas muito... desafiadoras, né? Por quê? Porque você precisa entregar um resultado, você precisa entregar uma série de projetos que estão delegados para a tua área ou para a tua equipe, e você precisa fazer isso acontecer. Sim. Só que nem você falou, hoje nós lidamos com pessoas. Então, qual eu como gestora, qual é o gatilho, né, que você vai perceber que a pessoa às vezes está entrando aí numa síndrome de burnout, alguma coisa assim, se você não tiver muito próximo da tua equipe, se você não tiver feedbacks constantes. Lógico, você tem aqueles feedbacks formalizados que a empresa pede para você, né, que deixe isso registrado. Mas um cafezinho, a pessoa dá sinais. Né? Num cafezinho ali descontraído, se você estiver olhando com atenção para aquela pessoa, como gestora, você está o dia inteiro ligado na tua equipe. Então, quando você olha para a pessoa num cafezinho, num bate-papo descontraído, e de repente alguma fala, algum viés que ela coloca ali, você já, eu acho que ela precisa não só mais de um cafezinho, mas de uma conversa, né? Mais pessoal, uma coisa mais direcionada, mais acolhimento e tudo mais. Muitas vezes até um direcionamento, né, Kátia? Exato. Por quê? Dentro da empresa, a gente sempre preza muito pelo preventivo, né? Desde uma ginástica laboral, né? Que você às vezes fala assim, olha... por mais que seja 15 minutos, você precisa parar, você precisa lá... As pausas tão necessárias. Pausas, né? Você trabalha o dia inteiro no computador, às vezes a gente trabalha com 2, 3 telas de computador, né? Principalmente para quem é back-office. Então, assim, precisa ter as pausas, né? O teu corpo, né, pede isso. Ao mesmo tempo, você precisa ter as pausas para a tua mente. Porque a tua mente também está pedindo isso. Exato. Então, você parar para olhar todos esses sinais e você ter esse zelo pelos teus colaboradores, pelas pessoas que estão sendo confiadas a você, você precisa fazer alguma coisa preventiva para que não chegue num caso de uma síndrome de burnout, porque, consequentemente, você vai ter um afastamento. E isso você vai ter também um prejuízo na produtividade, um prejuízo financeiro. Em todos os sentidos. Eu estava lendo alguma coisa a respeito que, principalmente no Brasil, tem empresas que se perdem assim, bilhões no ano por um afastamento. Né? E não é o custo do tratamento, não é isso. Não. É porque a pessoa deixou de entregar um resultado, essa pessoa... deixando de entregar, você vai acumular isso para as outras pessoas da equipe, porque os resultados não mudam. Quando você recebe ali um resultado global, você não fica negociando isso todo mês. Aquele é o resultado que você precisa entregar durante o ano para a companhia, né? Para os acionistas, para quem quer que seja. Então, lógico, às vezes você pode estar driblando um mês, compensa o outro, tudo, mas no final o resultado ele tem que ser positivo e ele tem que alcançar. Tem que ser alcançado. Né? Então você não negocia isso todo dia, né? Sim. É a mesma coisa quando você faz a tua agenda no início do ano, você não põe lá os teus objetivos e todo mês você vai mudando. Não, você vai adaptando, mas ali 90% dos teus objetivos precisam ser cumpridos. Continua né? lá, Exatamente. Né? É isso. E, assim, você já perdeu o talento por causa do burnout? Não. Pessoas? Pessoas, né? Porque, às vezes, assim, quando a pessoa ela não consegue identificar, né? Eu tô falando não só a empresa, tô falando a gente mesmo, né? Porque nós estamos falando, e vamos traduzir um pouco o que é o burnout, né? Para quem está nos ouvindo, que é uma exaustão que vem por conta do trabalho, né, tá relacionada ao trabalho e causa alguns sintomas físicos, emocionais, mas nem sempre as pessoas que estão entrando nessa síndrome se dão conta.
percebem, porque às vezes é uma dor de cabeça, Sim, sim. às vezes é uma sudorese excessiva, às vezes é uma taquicardia diante de alguma coisa que ela tem que apresentar, ou talvez de um prazo que ela tenha que cumprir, de alguma coisa nesse sentido. E às vezes você fala assim, não é aquela ansiedade normal, aquela coisa normal que eu tô vivendo mesmo, que eu tô passando por um momento, e não vai percebendo que as coisas vão se agravando. Dentro sim. do consultório, você tem algum relato Sim. assim? Porque, assim, como eu trabalho com consultório, com a área clínica e com mulheres, né? Deixa eu falar aqui para a Kátia, né, Elaine? Aí eu só atendo Nós mulheres, trabalhamos com mulheres. E as minhas mulheres são acima dos 40 anos, dos 35. Então, como é que elas chegam para mim? E tem chegado cada vez mais com esse quadro. Né? Quando eu mudei meu consultório para atender só mulheres nessa faixa etária, eu pensava na menopausa. Só que hoje eu tenho recebido muito quadro de exaustão, né? Sem o burnout, e do burnout com a exaustão, porque ela faz parte do quadro. E como é que elas chegam, né, lá na clínica? Naquele estágio, até que a gente colocou aí, não é o estágio inicial, porque ninguém procura uma ajuda quando você só está como cansada, Exato. quando você só tem tô uma desanimada taquicardia. hoje, né? Tô desanimada Nossa, hoje. eu não quero mais. Ai, sabe, às vezes a pessoa não tem vontade nem de sair. Sim. Sempre gostou de sair, sempre gostou de se relacionar, mas acaba cada vez mais ficando apática. Sim, Não vai tem somando. vontade de se relacionar com ninguém, vai ficando em casa, vai se entrando num casulo. Sim. E cada vez mais se retraindo. E às vezes é um dos sinais do burnout. E as coisas vão se somando, os sintomas vão somando. E aí, quando elas chegam na clínica, elas já estão no estágio que elas já passaram por vários médicos, por vários clínicos, porque já tem sintomas cognitivos, já tem sintoma de pânico. Eu tenho uma paciente que reclamava, se queixava muito e agora desapareceu. Claro, porque ela começou a tratar isso. Ela falava que ela sentia uma bola de pelo. Uma bola de pelo, literalmente. Então, assim, por quê? Porque está difícil de digerir. Né? O que eu tenho recebido também, além de um quadro empresárias, médicas, né? Mulheres que trabalham com a saúde, mas professoras, coordenadoras, porque as escolas estão muito... existem algumas profissões, né? Que tem sido os top 10, né? Do síndrome. Isso. E aí, assim, professor tá nessa relação. Quase top ligado 1. à área da saúde, tá nessa relação. Então, uma coordenadora de uma escola, por exemplo, ela lida, como você, ela lida com os professores. Então, a exaustão dela é imensa, porque ela pega todos os problemas que estão... Né, que chegam até ela, e ela muitas vezes acha que ela precisa resolver todos. Mas é o problema da família, desses professores, dos alunos, né, da dinâmica da escola. Quando você trabalha, né, por exemplo, em escolas, que às vezes você não tem ali praticamente todo o domínio, né, das pessoas, você tem um corpo docente, né, os funcionários, os zeladores e tudo mais, e os alunos e os pais dos alunos, que muitas vezes elas não têm o controle. Elas não têm como fazer, por exemplo, um treinamento, um preventivo, né, para que essas pessoas não atinjam. Então, ela vai absorvendo isso. Sim. Na empresa, o que a gente prega, né, o que a gente trabalha? É muito assim, olha, você precisa não exagerar nos seus limites e a gente respeitar isso. Então, por exemplo, quando eu mando um e-mail, se é fora do horário comercial, eu já coloco lá no rodapé do meu e-mail, falo assim, olha, eu não espero que você responda esse e-mail fora do seu horário de trabalho, fora do seu turno normal. Então, assim, você não cria uma expectativa, porque eu, como sendo líder e gestora e tendo um cargo, né, de gerente dentro da empresa, às vezes as pessoas têm aquela coisa, não, eu preciso responder porque é ela que está me perguntando. Não, eu não espero que você responda isso fora do teu horário de trabalho. Então, com isso, você já dá uma quebra naquela expectativa, naquela preocupação que às vezes a pessoa vai ter, fala assim, puxa, eu não respondi o e-mail dela. E agora? O que será que ela vai pensar de mim? Porque, né, será que vai achar que eu não quero entregar alguma coisa? Então, não, calma. Né? Eu estou mandando um e-mail
10 para 6, mas eu espero que você não me responda até às 6h30, 7 horas, 8 horas da noite. Até às 6 mesmo. Ou até às 6. Né? Porque tudo bem você dia. responder no dia seguinte. Tá tudo bem. Então, assim, acho que nunca foi tão válida essa frase de você poder falar para o teu colaborador, né? Que às vezes já tem uma expectativa, já tem uma responsabilidade. Assim, tá tudo bem. A gente resolve junto. Sim. Se você não conseguiu entregar, a gente negocia um prazo. A gente entrega amanhã. Mas gente isso entrega, né? é um estilo de liderança seu, né? Infelizmente, a gente sabe que não é a grande maioria, né? E por isso, daí um líder se destaca mais do que o outro. Porque hoje, a questão da liderança, aquela liderança impositiva, ela está cada vez mais ficando obsoleta. Porque o verdadeiro líder, ele tem que entender os limites da equipe, ele tem que entender como extrair o melhor do outro, né? E isso é uma característica de liderança. E o que é importante, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, você não é amiga da pessoa ali, uma amiga pessoal. Você é uma colega de trabalho, você tem, às vezes, uma proximidade maior com eles, porque você tem alguns momentos de descontração, churrasco, né? Que a gente fala, o churrasco da firma, né? Sim. Então, isso faz com que você tenha uma proximidade e uma liberdade para identificar se aquele teu colaborador está precisando de ajuda, né? Então, eu acho que a gente não invade, né, o limite ali estabelecido para uma relação de trabalho, uma relação pessoal. Mas a gente consegue, às vezes, ultrapassar esse limite quando você olha no olho do teu colaborador e fala assim, olha, acho que alguma coisa não está legal. Ou quando ele deixa de entregar, quando ele começa a colocar algumas coisas assim, normalmente a pessoa sempre chega 8, 8h10, 8h15, ela começa a chegar 9, 9h30. Como a gente tem flexibilidade de horários, às vezes isso pode ser que não chame atenção. Porque ela fazendo a carga horária, ela fazendo o banco de horas dela, tá tudo bem. Sim. Mas, às vezes, aquela pessoa que sempre chegou às 8 e hoje está chegando às 9, 9h30... Já é um start. Já é um start para você falar, opa, tem alguma coisa diferente aí. Tá mudando alguma coisa. Se você perceber nessa o olhar dela, que já está diferente, somar, né, com outras condutas dela que estão mudando, você consegue fazer um diagnóstico, né, Kátia? E, às vezes, fazer um encaminhamento também. Por isso que a gente fala, o preventivo é muito importante hoje dentro das empresas, até porque se você não presta atenção na tua equipe, né, mesmo que a pessoa, às vezes, não vai chegar para você e vai falar, porque, às vezes, ela tem vergonha. E, às vezes, ela nem sabe que ela está passando por isso. Muitas vezes ela né? não sabe. Porque quando você faz lá, enumera, que nem você falou, tem uma sudorese, tem uma enxaqueca, tem uma insônia, tem uma taquicardia, tem uma crise de ansiedade, tem coisas que normalmente essa pessoa não teria e ela começa a ter, a gente não pode simplesmente falar, não, é só uma fase. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Porque ela conseguiu ali fazer um checklist de 5 ou 6 de vários sintomas que precisam ser averiguados. E o que hoje a gente toma muito cuidado é porque a gente não pode ter uma automedicação, né? Você da área da saúde, você vai saber. E às vezes o que as pessoas pensam? Não consegui dormir essa noite, vou tomar um remedinho para dormir. Sim. Ela vai dormir aquela noite, mas nas outras 2 ela já não vai dormir, né? Eu senti assim que eu acho que eu tô com uma crise, né? Acho que eu tô com uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. Exatamente. Ela vai tomar um ansiolítico ali e vai passar, mas ela não vai tratar a causa. Não vai. Né? Então, esse cuidado de automedicar também, a gente descarta totalmente. Então, quando a pessoa começa a dar os sinais ali do checklist que você identifica 3 ou 4 sintomas, é hora de parar e chegar para ele e falar assim, tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí a pessoa vai pedir ajuda. Né? Eu queria saber se existe uma política, né, ou um canal interno, ou porque você faz essa observação, mas qual é a política dentro da empresa para que os funcionários possam até mesmo relatar os seus casos de exaustão ou até buscar ajuda, porque a gente sabe que a nossa ajuda é extremamente importante para quem está nesse caso. Né? Porque quando chega para mim também a pessoa com burnout,
é um desafio, né? Para você fazer ela desacelerar, ela entender os gatilhos, ela entender que ela realmente precisa de ajuda e que é possível, né? Porque é possível. A gente sabe quando a pessoa começa, quando ela entra e quando ela está progredindo, como ela está agindo. Então, como é que é isso lá? Existe esse canal? O que vocês fazem, né, para identificar, encaminhar? Quais são as ações? Existe. Primeiro, as ações é todo dia, né? Então, a gente coloca, e às vezes até as pessoas têm umas que falam, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso entregar e tudo. Então, para quebrar um pouco, né, esse paradigma, o que a gente faz? Nós temos a sexta-feira livre. Então, a partir das 3 horas da tarde, a área de comunicação já bloqueia a agenda de todo mundo. Se você realmente tiver, né, com o teu trabalho que não tenha nenhuma demanda urgente, que não possa esperar na segunda-feira, você vai trabalhar até as 5 horas da tarde sem nenhum problema. Se você tá tudo ok, se você conseguiu adiantar a tua rotina, se você fez as tuas entregas naquela semana, 3 horas da tarde, você pode falar, olha, sexta-feira livre. Sextou, literalmente. literalmente. E aí a pessoa vai escolher. Lógico, né? Às vezes, em alguns casos, ela precisa fazer um banco de horas, tudo, mas normalmente as pessoas já ficam, que ela fique aí 15, 20 minutos por dia a mais, as 2 horas da sexta-feira que ela vai compensar. Então, a gente tem, né, o sextou, que a gente fala, né? Friday Free. Então, tá tudo certo. A gente já costuma a não marcar reuniões pesadas com muitas decisões na sexta-feira. Então, sexta-feira é mais um podcast, é mais um bate-papo, é mais uma ação, que nem hoje de manhã a gente tinha uma ação para falar, né, da conscientização das mulheres no mercado, né, principalmente terminando o mês da mulher. Então, a gente costuma ser uma sexta-feira mais leve, mais light, para não ter ali reuniões muito pesadas ali, porque não vai adiantar, a gente não vai conseguir resolver isso ao longo do dia. Então a gente também já não marca. Com certeza vai aumentar a tua produtividade. Porque vai ficar mais relaxado, ele vai saber que na segunda-feira ele vai começar com gás, com vontade de trabalhar, com força E durante a semana a gente procura não marcar reuniões 8 horas da manhã. Então, a gente começa 8h30, 9 horas. Deixa então, o pessoal acordar, tomar um café. Deixa chegar, deixa, né? Principalmente pessoas, às vezes, no escritório em São Paulo, que já vem, né? Pega um trânsito mais pesado que aqui, no ritmo. Então, para que eu vou fazer com que o meu colaborador, que eu tenho reuniões semanais com eles, eu vou fazer com que o meu colaborador, eu vou marcar uma reunião 8 horas da manhã, sendo que ele vai ter que sair de casa às 6, 5 horas da manhã para poder chegar às 8, sendo que eu posso marcar às 9. Não tem problema. Não vai ser a diferença da reunião. E outra, pelo contrário, você vai ter uma entrega melhor, você vai ter uma participação melhor, uma maior produtividade, o pessoal já vai chegar ali, já teve o seu tempinho para dar uma olhada na sua caixa de e-mails, para dar uma olhada na sua agenda, para ver o que você deixou de entregar na semana, que você precisa entregar essa semana. Então, a produtividade vai melhorando. Então, isso é o que a gente, né, como líderes e como gestores, já temos acordado, e não sou só eu. O grupo de liderança da Sandoz, o grupo de liderança, né, já tem isso como sendo uma característica da empresa. É um posicionamento da empresa, né? Por isso é importante a pode ser que o gestor faça essa adesão ou não, depende das demandas. Mas aquele gestor que entende isso vai tentar fazer com que os próprios funcionários também entendam. Outra coisa que é primordial: você precisa tirar férias. No seu tempo. Essencial. E é férias mesmo. Isso. Não é férias com o celular, com o notebook da empresa. Não, é férias. Mas como é que vai fazer? Você vai delegar suas atividades. Por isso que quem tira férias sempre tem uma pessoa de backup. Ótimo. Sempre tem alguém que saiba fazer o teu trabalho. Porque a empresa não vai parar. Tem uma frase que me impactou muito, que é assim, quando eu estava fazendo o meu curso de neurociência: você descansa no momento de descanso. Sim. Porque às vezes a pessoa não desliga. Ela tira férias, mas a empresa vai com ela.
o celular vai com ela, os e-mails vão com ela, e ela tá ali, mas ela não tá conseguindo realmente relaxar, descansar. Então, eu já fiz uma experiência muito bom comigo isso. mesma. Eu levo assim de 2 a 3 dias para desligar. Para conseguir. No meu período. Eu já sei. Sim. Porque você pensa, né, em uma área, na outra, o que vai fazer tudo. Então, eu levo de 2 a 3 dias para eu não ter a tentação de pegar o celular, de não abrir o notebook. Então, é um exercício que você precisa fazer. E aí você precisa considerar esses 3 dias, né? A mais. Exato, dentro das suas férias, porque assim não pode contar eles como férias, já que você demora esse tempo para poder se desligar total, né, Kátia? Porque geralmente a gente sobra muito pouco. É o que você falou, eu vejo muito isso. Existem mulheres que saem de executivas ou que têm uma responsabilidade muito grande que saem de férias com o notebook, que saem de férias, que vai fazer... Às vezes eu vejo no salão, né, a pessoa está lá fazendo uma unha, arrumando um cabelo com o livro, mas não é um livro que te dá uma pausa durante a semana, é um livro que você está trabalhando, você está no celular o mais tempo técnico todo. Então, você não tem pausas durante a semana. E a gente precisa ter pausas durante a semana. Não é só no sábado ou no domingo. A gente precisa fazer isso. Então, e além, né, desses hábitos que a gente vai fazendo com que os colaboradores tenham, a empresa também tem um programa, né, o Apoia, aonde, se você falar, quando você identifica se alguém está precisando, você encaminha. Então, eles têm acesso a psicólogos, a advogados que às vezes têm algum problema jurídico, né? Que tem ali o seu lado pessoal também, que precisa estar resolvendo. Tem algumas alternativas e alguns profissionais que o colaborador tem direito. Então, por exemplo, eu usei já há um bom tempo atrás o Apoia, quando eu tive um incidente na minha casa, né? E a minha casa pegou fogo e eu precisei desse apoio, eu e os meus filhos. Então, a empresa abriu lá um número X de sessões, onde nós fomos, fizemos uma terapia com um psicólogo para passar desse trauma. Tem esse nome, Apoia? Tem. Ah, nome, que legal. tem Apoia. Que legal, muito bom. Então, para passar, nome, para passar por isso. Então, assim, eu ia perguntar apoio, exatamente isso, né? Se tem algo, como é que é chamado isso, como é que é feito. E isso é aberto a todos os colaboradores, tem lá o canal direto. Se às vezes as pessoas não conseguem chegar diretamente, ela tem todo o canal para falar ou com o gestor, tipo, vem falar comigo, ou falar com nossos parceiros de RH. Então, a empresa sempre olha para o colaborador. Mas deixa eu te perguntar, que me veio aqui uma dúvida. Existe preconceito em relação a isso? As pessoas, elas vão e procuram mesmo, ou tem gente que não vai, entendeu? Fala assim, isso é um sinal de fraqueza. Porque dentro da empresa, às vezes a pessoa não quer demonstrar que está passando por esse momento, que está precisando de ajuda, e buscar ajuda e aceitar ajuda é parte do processo. Mas isso cura. A gente respeita muito a privacidade do colaborador. Então, por exemplo, se às vezes pode ser que em algum lugar, em algum momento, se você fala assim, nossa, eu estou com síndrome de burnout. Que? Isso não existe. É você frescura. Tá com frescura. Frescura, dorme um pouco, que depois, na hora que você acordar, você já está nova, né? Mas isso a gente respeita muito a privacidade do nosso colaborador. Então, se ele procura o gestor ou o parceiro de RH e ele procura o programa, é muito confidencial, a não ser que ele queira abrir. Mas, se não, isso é tratado com privacidade. Então, a gente não invade o espaço até onde a liberdade que esse colaborador está dando. Mas é importante ser identificado. Sim. Então, assim como o nosso cuidado é de que os nossos medicamentos cheguem aos pacientes, também é um cuidado com os nossos colaboradores, né? E não é só numa questão de projeção de carreira, de performance, de treinamento. Não, é ele enquanto indivíduo, é ele enquanto pessoa, né? O que se está fazendo sentido para você, né? Trabalhar nessa área, ou de repente a pessoa falou, olha, eu queria experimentar, né, uma outra área, eu me identifico de repente para trabalhar numa outra área.
Então vamos trabalhar, vamos conversar, vamos colocar no teu plano de Fazer essa desenvolvimento, transição. né? Se houver oportunidades, o porquê não? Então acho que isso é importante, né? Com certeza. Você está colocando. E sempre a gente prestando atenção, né? Olha, aquele colaborador às vezes não vai chegar para você como líder e falar, olha, eu estou passando por uma situação difícil. Pelo que eu falei para você, né? As pessoas têm dificuldade em assumir a sua vulnerabilidade. Sim. E às vezes as parece pessoas que é têm medo fraqueza, de mas perder não o é. emprego. Isso, né? por medo de perder então, o eu emprego. falo assim, não, eu preciso ser forte porque eu vou fazer... Não, Porque eu vou não dar precisa, conta. Sim, né? porque às vezes é um medo, às vezes é uma política da empresa, aí não falando, né, especificamente da sua, mas o que eu vejo também, gente, é que às vezes é uma criação. Às vezes é como a pessoa se desenvolveu, ela foi criada, principalmente a mulher, Para ser forte. pra, né, ser guerreira, batalhadora, dar conta de tudo. E eu falar que eu não dou conta, que eu estou vulnerável, que eu estou falar que eu estou fraca, né? Falar que eu não posso. E aí você vai aguentando até que o seu cérebro, né, para. Porque o burnout, ele vem, que nem você falou no começo, ele não acontece de uma hora para outra, ele vem acontecendo e a gente não percebe. Por Então, isso não que a gente percebe. fala que o importante é o preventivo, né? Sim, é sim. o que você faz antes, porque na hora que já Na hora como que é fica fala? visível, tornou o caldo, né? Assim que a gente fala. Você tem que correr atrás do prejuízo. que aí fala. fica mais caro. É a Então, pontinha do iceberg, porque na verdade por dentro tem milhões de e a gente meses. sabe que, por exemplo, num período de pandemia, Sim. ficou muito latente. Eu ia te perguntar, tem uma pergunta sobre isso. Então Se você acha que o modelo de trabalho presencial, híbrido ou remoto influenciou ou influencia no nível de estresse dos colaboradores? Eu acredito que tudo que é exagero influencia. Então, nós tivemos que aprender a trabalhar um home office. Exato. Da noite por dia. Sim. Né? Nós não estávamos treinados para isso. Ninguém esperava que fosse, porque quando aconteceu, né, de você começar a paralisação, eu lembro dos meus filhos que estavam fazendo faculdade em Curitiba. Minha filha tinha acabado de entrar e tinha acabado de começar as aulas. E 15 dias depois parou tudo. E ela veio para casa com uma malinha, porque ela não imaginava que ela fosse permanecer por tanto tempo. E foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Nossa, Nós saímos da empresa, levando o notebook, falando, olha, vocês se organizem para ficar 15 dias trabalhando 15 home. dias, exatamente. E esses 15 dias viraram 2 anos. Exato. E aí? Sim. Né? Porque quem precisa trabalhar dessa socialização, principalmente força de vendas, que trabalha no campo, né, o dia inteiro na rua, de repente falou assim, você não pode mais fazer do jeito que você faz. Você precisa mudar. Sim. Você tem que mudar teu mindset, você precisa mudar, quebrar os paradigmas, Exatamente. você precisa aprender uma nova forma de trabalhar, porque é diferente você chegar para frente do teu cliente e conversar, ou de você ter que marcar uma reunião pelo computador, né, pelo Teams ali, e você fazer esse mesmo trabalho. É diferente, né? Então, a gente teve que aprender a lidar com o trabalho home office. E nesse período, inclusive, teve algumas pessoas que tiveram uma dificuldade de se adaptar, uma dificuldade maior, e que a empresa também triplicou o número de profissionais que estavam dentro do programa Apoia para poder suprir os nossos colaboradores, para poder fazer... eu acredito que a maioria precisou. Então, assim, hoje, as empresas agora estão fazendo um movimento inverso. Voltando para o presencial. Hoje, híbrido tem funcionado muito bem. Então, você precisa fazer 50% híbrido, né? Então, 50% presencial e 50% home. Você vai fazer o teu horário. Entendeu? Você vai... Lógico que as áreas, por exemplo, a nossa área a gente combinou, olha...
Qual é o melhor dia que fica legal para todo mundo? Ah, é segunda, terça, é terça e quarta? Então, nesse dia, essa área vem junto, porque senão não adianta, você perde essa socialização, sim. esse contato com o indivíduo, né? Com os amigos da mesma área. Então, a gente tem feito isso. Hoje eu vejo que algumas empresas já estão abolindo o home office 100%, mas ainda assim existe uma tendência, né, de muitas empresas a fazer o híbrido. Sim. Então, assim, você trabalha Eu ali acho de que- segunda a quinta presencial e na sexta home, não vai prejudicar. Que né? cada um Você tem que entregando o buscar teu o resultado seu, não vai o seu prejudicar. modelo, né? Entender o que é que para você funciona melhor, para a empresa, para a organização, para sua equipe. Existe uma né? agilidade presencial, né? É muito mais sim. fácil você juntar. Você está ocupado agora? Vamos ali, vamos Vamos ver uma resolver coisa, vamos isso. resolver isso, né? Com certeza. Você, ali no cafezinho você já resolve do que se você tá home, você tem que mandar um aquela WhatsApp, reuniãozinha, você tem que sim, mandar Aquela um reuniãozinha Teams. informal É. que acontece E que que às vezes você funciona. perde ali Sim. meia hora, que era É, coisa de 5 minutos. exatamente. Mas aí você tem que falar, você tá ocupado? Você tá falando com alguém? Você pode falar comigo agora? Sim. Então, essa abordagem, se fosse no presencial, você já Seria mais né? rápido, exatamente. Mas e por isso que eu falo, tudo vai muito do equilíbrio, né? Sim. Nem 100% presencial, nem 100% home office, o híbrido. Pode ser que daqui a um tempo o híbrido deixe de acontecer ou não, porque Sim, é a um gente modelo que a gente sabe. aprendeu a viver. Mas a gente fala assim, vamos viver hoje? Vamos ver como é que tá? Tá dando certo hoje? Eu- então mas vamos Eu continuar. enxergo assim esse momento que a gente vive, né, que nós estamos vivendo, como é um momento que nós estamos resgatando uma identidade, porque a pandemia ela veio e ela deixou todo mundo assim a autorreferência que a gente tinha de quem nós éramos, né? Meu filho ele entrou na pandemia uma criança e ele saiu um adolescente. Né, porque sem falar na questão da escola, mas assim, eu entrei Aquela na pandemia mudança de fase, né? me vendo como uma jovem senhora, vamos dizer assim, de 40 e poucos anos. Eu saí da pandemia com 50 e tantos, me vendo uma mulher, né, entrando nos anos maduros. Isso emocionalmente. Então, eu acho que isso muitas pessoas, né, Kátia, aconteceu. E em relação ao trabalho também. Então, eu acho que assim, nós passamos por um período de perda de identidade dentro de casa, né? Porque nós mudamos tudo de uma hora para outra. Aí, nós entramos todos no modo online, né? E muitas pessoas, eu vou colocar mulheres, mas homens também, e as crianças, e os adolescentes, e os jovens, A não população, conseguiram, de uma maneira todas. geral. Não conseguiram separar, né? Aí vamos pensar, né? A casa, a família do trabalho. Aí eu trabalhava mais do Isso que eu ia falar, porque né? no começo todo mundo achou assim, home office é uma delícia, eu vou Sim. trabalhar em casa, eu vou ter a liberdade. Daí tinha aqueles... Trabalhar de pijama. Isso, Sim, trabalhar de sim. pijama. Você se arruma E daqui dress pra code, Você né? põe só o paletó e a camisa e tá tudo arruma o bem. cabelo e... Isso. Né? Só que isso depois virou um peso. Sim. Porque, por exemplo, para a mulher, além do trabalho que ela já tinha que fazer, ela tinha que dar conta de todo o resto que estava por trás. Sim. Da casa, do filho, que ela já faz isso. Só que quando ela sai daquele ambiente e vai para a empresa e vai para o trabalho, meio que desliga de determinadas coisas e quando ela volta, ela assume a função de novo de mãe, de dona de casa, de tudo. Mas ali não, misturou tudo. E isso sobrecarregou. Ao invés de ser um alívio, trouxe uma sobrecarga. Que no começo as pessoas não identificavam dessa forma, mas aos poucos Sim, isso então, foram foi... sentindo isso. as pessoas foram até sentindo. para quebrar um pouco esse peso, né? Principalmente nós lá na empresa, às vezes do nada aparecia. Você estava numa reunião, tinha uma criança aqui do lado. Né? Sim, sim. E a pessoa ficava totalmente constrangida. Ai, me desculpa, tudo. Aí a gente começou a trabalhar, né, com a liderança, com os diretores, com a RH, de dizer, olha, é o novo, né? E tá Sim. tudo bem. É o né? novo normal, foi né? Que sinal todo que mundo Porque a fala. gente não isso. tinha domínio do que ia acontecer. Não tinha, gente. Então, para aliviar também essa pressão, né,
do inesperado, aparecia uma criança, ou de repente, por quê? Um choro. Porque tinha uma às vezes mãe um ali bebê trabalhando, nas costas. com 2 ou 3 crianças fazendo lição de casa, ou também tendo aulas online, com o marido do outro lado. Então, cada canto da casa tinha uma pessoa online, Exatamente, trabalhando, exatamente. estudando e tudo. Então, precisa ser mais leve. Exato. Né? Sim, Então, a até gente pra precisa... suportar, né? Tudo Exato. Então, porque se sobrecarregasse só, né, no caso aqui as mulheres, ia ficar muito pesado, né? E quantas delas ainda não ficou pesado para chegar nesse nível? Porque querendo ou não, mesmo você estando em home office, teve os seus burnouts. Né? Sim, sim. Porque foi dentro de casa, mas o seu trabalho estava junto com você ali, né? Exatamente. Então, assim, não tem como isolar. A empresa ela precisa sempre estar atenta, né? E que a gente fala, nada é escrito em pedra. Né? A gente precisa aí, olha, hoje a gente tem pesquisas, né? Como é que a gente fala lá? As pesquisas para você poder avaliar como é que está o calor da companhia, como é que estão as pessoas, o que elas estão pensando. Por mais que você tenha os canais de speak up, por mais que você tenha os programas, por mais que você tenha esse incentivo à pessoa dizer, olha, você precisa tirar férias, você pode parar, né, numa sexta-feira, 3 horas da tarde, você não precisa marcar reunião 8 horas da manhã, você tem aqui um acompanhamento, a gente também tem programas de incentivo ao exercício, programas dentro do próprio, da plataforma da empresa, de você fazer lá um mindfulness, né, aquela coisa assim, é tão essencial. uma terapia, Sim, porque você precisa ter o equilíbrio, né? Corpo, mente ali. Sim. Então, assim, e às vezes era tão engraçado, porque dentro da pandemia a gente tinha as nossas sessões de relaxamento e tudo. E às vezes quem não estava acostumado a relaxar não ia relaxar na frente do computador, consegue, né? E aí a gente acabava... Nem sozinho. Às vezes a pessoa fala, como que eu vou meditar? Gente, meus pensamentos não param, fica explodindo aqui na minha cabeça, eu não consigo parar 1 minuto. Né? E hoje... A gente tem programa para isso, a gente tem parcerias com programas de academias. Por quê? Porque a gente incentiva o nosso colaborador a fazer os exercícios, sabe? A você parar, a ter o teu momento com a família. Sábado e domingo é sagrado, você precisa estar com os teus, você precisa chegar ali... se de repente você está naquela semana que nem a gente falou, assim, a semana foi puxada, a semana foi pesada. O que eu vou fazer no meu final de semana? Sabe, eu vou relaxar. Como que eu vou relaxar? Eu vou ficar deitada dormindo? Não, eu não consigo relaxar desse jeito. Mas eu vou sentar com os amigos, eu vou brincar, eu vou brincar com as minhas netas. Vou dar risada. Eu vou, se relaxa, fala a verdade. Não tô nessa fase coisa mais linda, né? Então, mas... assim, mas é você que vai escolher. Não adianta eu falar para você, olha, você tem que tomar um vinho com seus amigos, você tem que fazer meia hora de atividade, você tem que andar, você tem que ir uma academia. Se a academia te estressa, não é ali que você vai relaxar. Não é. E eu vou te falar que daí, lidando com o comportamento das pessoas, né, e estudando bem os perfis comportamentais, cada um tem um. Você sabe que você já fez comigo, né, o trabalho em relação ao perfil comportamental. Indico. E realmente porque é uma virada de chave, às vezes você se cobra demais. Então, por exemplo, em casa eu tenho várias pessoas junto comigo. Meu marido, meu filho, minha filha, cada um relaxa de uma forma. A minha filha, ela gosta de ficar quieta no canto dela, na cama dela, vendo as séries que ela quiser. Já o meu filho, ele gosta de estar com pessoas. Então, quando ele está junto com os amigos, fazendo uma atividade física ou indo para jogar alguma coisa, isso para ele é o momento que ele precisa de relaxamento. E cada um é um, né? Sim, sem então, dúvida. não se cobrar tanto e não cobrar do outro, isso é muito importante, eu acho, a gente dizer, porque às vezes dentro da sua casa, você vai ter pessoas diferentes. Para você, o descanso é um. Para o outro, é outra coisa. É o que você falou. O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? O que me faz bem, né? Realmente é isso que a pessoa tem que pensar. E esse é o preventivo que a gente fala, né? Para você não chegar a entrar no burnout, o que você precisa fazer? Um preventivo. Então, e ninguém vai falar para você assim, olha, você trabalhou demais essa semana, então...
final de semana, vai tomar um café com um amigo, vai bater um papo. Ninguém vai falar isso para você. Sabe aquela risada É você gostosa? que precisa entrar, se predispor, né? Ao mesmo tempo que você tem lá os teus objetivos no início do ano, você tem que ter os teus objetivos durante a tua semana de dizer, olha, se essa semana eu trabalhei demais, então eu preciso compensar o final de semana, né? Então. E você vai escolher uma atividade física, você vai escolher algo que para tua cabeça, se for uma leitura, se for ouvir uma filme, música, uma se for série. ver... Eu, por exemplo, não dou conta muito de séries mais do que 10 episódios. Já para mim virou. Então, assim, eu não vou entrar para assistir uma série que tem 50 episódios, Isso porque vai eu vou mais me te irritar, estressar, entendeu? exatamente, do que Eu gosto de relaxar. começo, meio e fim. Então, assim, eu vou assistir uma série menor, ou eu vou Sim. assistir um filme bom que vai começar e vai terminar ali. Ou então, às vezes, você tá... Que nem a semana passada foi uma semana puxada, eu estava em São Paulo, muita coisa acontecendo e tal. Cheguei em casa, final de semana, eu vou assistir um filme. Sabe aqueles filmes assim? Gostoso, Bem né? romântico, Sei, água sei. com açúcar, que você Filme não que a gente precisa gosta. pensar. Adoro. É aquele assim, eu vou assistir um filme que não precisa pensar. Pronto. Pronto, Por quê? Porque você relaxa. não é a questão do filme em si, né? Mas é que você desligou a tua mente. Mas Sim, sabe você o quê? relaxou. As pessoas estão acostumadas a se cobrar produtividade ao Sim, exatamente. extremo. Então, ela sempre tem que estar produtiva. É um sentimento de improdutividade. Quando ela para, por exemplo, para assistir um filme que não tem nada a ver com nada, que é só para você relaxar mesmo, que é só para você se E distrair. às vezes você podia estar ali e falar assim, ai, mas eu preciso pôr a roupa para bater. Eu preciso levar Com a o cabeça. sapato no sapateiro. Mas precisa ser eu naquela preciso hora. não sei o quê. Então, assim, você tem uma autoculpa de algo que ninguém está te cobrando. Uhum. Se você levar o sapato é teu. Se for hoje, Se você for ou hoje, se for se amanhã, você for semana que vem, ou se você for na outra, você só vai deixar de usar o sapato. Sim. Mas não vai acontecer nada. Se você Exato. arrumar uma gaveta hoje ou amanhã, eu precisava arrumar isso lá no meu quarto, eu precisava fazer aquilo, né? Hoje ou amanhã também é algo que não vai trazer sérias consequências. entender E uma coisa o limite, que ajuda, né, gente? e uma coisa que respeitar ajuda esses muito limites. é você ter uma agenda, seja online, seja no caderno, seja em qualquer for. E a minha filha faz um exercício que é muito legal. Ela falou assim: eu faço o despejo, né? Então ela vai colocando tudo que está na cabeça dela, tudo que ela tem que fazer, seja profissional, seja dentro de casa, seja com as meninas, seja para ela, e ela vai colocando. Depois que ela relacionou tudo, que ela tirou da cabeça O dela, cérebro dela já aí entendeu. ela vai encaixando as prioridades, organizando. entendeu? Excelente. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha agenda, eu faço uma lista. Eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, e abrange todas as áreas, né? Sim. Seja pessoal, seja profissional, seja familiar, seja dentro de casa, tudo. Você colocou ali. Só que eu não coloquei data, né? Quando eu conseguir fazer, eu sei que eu tenho que fazer Vai aquilo. fazendo, Eu vou sim. fazendo e eu vou pintando quadradinho. Ó, esse aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. O maior prazer é você ticar Coloca tudo sem ter data marcada para terminar. Sim, porque aí você não tem uma aquele autocobrança. estresse da Exatamente. autocobrança. Sim, aí você não se cobra de ter a obrigação de resolver tudo hoje, porque a gente não consegue Mas resolver tudo. existe uma maneira também de você, por exemplo, organizar isso, porque tem gente que não consegue, tá? Tem gente que vai olhar aquilo, vai dar ansiedade de ver que tem muita coisa para fazer e que não se estabeleceu um prazo, uma data para concluir, que não Ou conseguiu. que não pintou os quadradinhos. E que não né? pintou os quadradinhos. Vai ficar pior. Então você separa, né? É. Tenta reduzir essa lista assim por urgência, tá? Então o que é urgente? Isso. Então isso eu preciso dar conta. É exatamente como a Bruna faz. aqui. Isso, exato. Ela coloca prioridades, mas na verdade é urgente. É urgência. igual. Então, isso é urgente. O que não é urgente? Isso. Mas é importante? Sim. Sim. Quando esse importante ele vira a ser uma urgência, é porque você não conseguiu fazer. Então, primeiro, você resolve o que tá lá. Depois você vai passando para o que é importante. A hora que você vê, você deu conta da lista inteira. Isso é uma coisa assim que às técnica da vezes neurociência é excelente. ajuda a pessoa, entendeu? E é aquela coisa, Exatamente. é no teu tempo, né? Sim. No teu limite, porque se hoje a gente está tentando diminuir uma carga, né?
pesada que já tem, não adianta eu querer fazer um exercício que vai me dar uma carga dobrada ou não vai me fazer bem. Mas você sabe que tem um termo que os pesquisadores de Munique, eles um termo que eu já comentei com a Grazi, é o burn-on, que é antes do burnout. Sabe por quê? É exatamente aquela pessoa multitarefa que quer dar conta de tudo, acha que tem que estar com o corpo em dia, com a comida em dia, com a casa em dia, com o trabalho em dia, com tudo, e fica fazendo, e não se percebe, não percebe os seus limites e vai entrando numa roda de hamster. Correndo para dar conta de tudo. Aí ela começa a entrar num momento assim de perda de prazer. Tá, um dos sinais, isso eu tô fazendo, porque tenho que fazer, entendeu? Mas não me dá Entra mais... no automático, né? No automático. Não me dá mais prazer, eu não tenho mais, não é gostoso mais. Até dentro do trabalho, porque é bom você trabalhar naquilo que você gosta e fazer, porque você sabe que você é boa naquilo que você faz e que você consegue entregar, não é? É uma sensação de capacidade, de força muito boa, mas isso tem que dar prazer. E eles dizem que o burnout é um pré-burnout. Então, tem que fazer isso que você falou mesmo. Organização. Se trabalhar, saber que você tem limites, que é importante respeitar esses limites e que tá tudo bem. Essa frase é excelente. Tá tudo bem, né? Para a pessoa, você pensa, acho que tira um peso das costas, né? Você falar, tá tudo bem. Somos pessoas diferentes, né, gente? A gente nunca pode deixar de considerar que existem aquelas que não vão conseguir. Que não vão entrar, porque eu vejo que o sistema nervoso delas e a parte neurológica já está tão afetada, já afetou cognição, já afetou autorreferência, é até uma parte mesmo cerebral que você não consegue mais enxergar, né? Você não consegue ver que você está entrando nessa pré-burnout, que na verdade é a exaustão também, né? E você está nessa roda e você, ao invés de tirar atividades, de começar uma atividade física, de colocar coisas mais leves, a pessoa coloca coisas mais pesadas. Ela vai aumentando as atividades, vai aumentando. E não adianta você sentar ela aqui e falar às vezes, né? Olha, você precisa parar. Porque é cérebro, ele não para, ele não consegue, ela realmente precisa, e às vezes não tem nada a ver com o trabalho. Nós estamos falando do burnout, mas e daí tem tem a ver com a vida. Tem a ver com a vida e também aí a hora de buscar ajuda mesmo. Por isso que quando vocês mencionaram, às vezes tem gente que não vai conseguir. Né? Esse é o olhar do líder, de olhar, por exemplo, quando você está com uma equipe, né? Cada um é cada um, né? E histórias de vidas totalmente diferentes, né? Com carreiras, com projeções, com uma série de coisas. Então, quando você percebe que aquela pessoa, né, com aquele colaborador, não vai chegar para você e falar, olha, eu preciso de ajuda. Porque para ele é muito difícil isso, a gente precisa, de alguma forma, fazer com que todos passem pelo mesmo processo, façam a mesma atividade, para que aquela pessoa seja beneficiada e sem ser destaque. Sem você falar diretamente para ela, porque ela também não sabe que ela está passando por então, isso. por exemplo, se hoje você tem 10, 15 pessoas e uma pessoa está diferente, se você falar, essa pessoa não vai chegar em você. Mas se você fizer algumas atividades, um trabalho em equipe com as 15... Você, na verdade, está fazendo um preventivo das 14 e você está cuidando daquela que não vai levantar a mão e pedir ajuda. Isso é muito legal. Entendeu? Então, isso que é o importante de você hoje dentro de uma empresa e como líder, você olhar e saber, olha, não adianta eu chegar para ela e falar, olha, a gente tem um programa aqui, você quer ir? Mas por quê? Não preciso disso. Ela ainda não se identificou, né? Exato. Então, no coletivo, você acaba ajudando aquela pessoa que hoje está mais latente o burnout. Porque essa pessoa, é importante isso que a Kátia falou, porque essa pessoa, por exemplo, ela não vai chegar no meu consultório, ela não vai chegar na Elaine para fazer um trabalho, porque ela não tem a consciência. Então, para ela está sendo muito produtiva. Então, geralmente, são pessoas, às vezes dentro da empresa, às vezes pessoas assim, de sucesso mesmo. Né? Eu vejo isso na minha vida pessoal, né? Com
amigas, com conhecidas dentro da clínica, porque as que chegam no consultório, muitas vezes elas chegam para mim com uma outra queixa. Não é isso, minha vida está muito... Ou no tá Instagram. Ótimo. Nossa, eu tô tão produtiva. E ela está tendo sucesso, mas ela está pagando um preço alto. Exato. Que ela não está percebendo. É o preço do desequilíbrio, né? Então, precisa entender que tá bom, você vai ter que trabalhar muito em determinadas circunstâncias, mas em outras é preciso parar, é preciso fazer uma atividade física, é preciso cuidar da alimentação, é preciso ter um lazer, algo que dê prazer, que seja gostoso. Gerenciar o estresse. Organizar tudo isso, gerenciar esse estresse. E é o que você falou. E às vezes a pessoa não percebe. Daí o papel do líder é essencial. Eu tive uma experiência até legal, porque o ano passado a minha prima acabou, né, terminando a carreira dela como professora. Então, ela deixou de dar aulas e ela estava entrando como empresária, né, desses óleos essenciais e tudo mais. Mas ela chegou aqui, ela mora em São Paulo, ela chegou aqui muito acelerada. Muito acelerada. É muito visível, né? E era visível, porque ela queria tudo. Eu falei, calma. Aí ela ficou lá em casa. Aí o que eu fiz? Lógico que hoje a gente tem condição de fazer isso, mas pode fazer qualquer outra coisa que dê essa pausa, né? Coloquei ela na banheira, coloquei lá uns saizinhos, coloquei uma musiquinha. Gente, isso é muito bom. Eu fiz ela parar. Isso. Entendeu? Isso. A hora que ela percebeu, ela falou, ai, como é bom. Aí ela entrou com ela mesma, ela fez aquele relaxamento de mente, de tudo. E assim, não foi o fato dela entrar na banheira. Sim, né, sim. tudo. Não, mas porque foi isso pode ser você caminhando ao lugar. ar livre. Às vezes eu sento no chão do meu banheiro com aquela aguinha batendo ali. E tá Sabe bom, assim, eu falei é o assim, seu momento. é o meu momento, Seu né? momento. Então, para ela, foi o momento que ela parou. Sim, exatamente. E ela precisava parar naquele momento, né? Depois disso, ela saiu daquele banheiro assim, nossa, que delícia, como isso aqui. Aí ela já tinha desacelerado, né? Do jeito que ela chegou e tudo. Aí a gente conseguiu conversar. Foi terapêutico Eu consegui fazer tudo que ela queria que eu fizesse numa planilha de Excel, entendeu? Então, aí a gente foi mas ajustando, talvez, mas alguém Kátia, precisava olhar para ela. Porque você tem já uma visão olhar. corporativa, né? Como líder, como gestora, e você já cuida de gente. Então, quando você identificou, você percebeu, você falou, não, vamos dar um jeitinho aqui que tem jeito, né? Já sabe que tem. Mas nem todo mundo consegue ter essa percepção tão sutil, né? Porque é tão silencioso. Por isso que eu coloco, nós também, nós três aqui, a gente precisa olhar pra gente o tempo inteiro. Eu vou falar por mim também. Às vezes eu tenho saído do consultório, não todos os dias, mas tem um dia da semana que eu saio 10 horas da noite. E às vezes eu fico direto, porque meu filho fica na escola, né, no integral, mas não são todos os dias, mas o dia que ele fica eu aproveito também para agendar paciente a partir das 2. E agora eu tenho alguns atendimentos online que vão até às 10. Então, assim, é um dia exaustivo. É uma exaustão. Eu sei. Eu paro, porque eu deixo meia hora para mim, de um para o outro, para poder respirar, esquecer, né? Tirar de dentro de mim toda aquela história e receber a próxima. E para poder também fazer uma pausa para mim. Mas eu chego em casa 10, até eu sair. Chegar em casa, do lado, mais 10h15, 10h20. Aí eu não tomei banho, eu não jantei. Né? Então, aí a minha família está todo mundo também cansado, se preparando para dormir. Então, gente, é diário isso que a gente tem que fazer com a gente. Né? Embora eu trabalhe, olhar, né? porque eu falo, não adianta eu trabalho, eu cuidar das mulheres, né, ou das minhas pacientes. Em primeiro lugar é você. E eu ficar exausta. E o que eu recebo é isso, são mulheres que estão em ascensão, que estão começando, né, principalmente depois dos 40, sim, porque agora a gente está na metade da vida e a gente tem muito ainda que fazer, que dar, que descobrir. E aí elas vão entrando nesse looping. E assim, nossa, meu consultório está bombando, né? Uma médica de sucesso, minha empresa, minha loja, eu abri mais redes, só que ao mesmo tempo, o que elas me relatam? Um medo de que não vai dar certo, de que alguma coisa vai acontecer. De que não vai dar conta. De um cansaço. E assim, eu estou muito bem na empresa, mas a minha família está abandonada. Mas, né, o meu marido essa falta de equilíbrio, né? O que eu falei aquela hora.
ok, você pode ser uma profissional de sucesso, mas você tem sucesso realmente quando você é uma profissional de sucesso, quando a sua família vai bem, quando o seu financeiro tá legal, quando você consegue se relacionar com seus amigos. Sim, isso é sucesso. Exatamente. E com você Não mesmo. é só ser E são ciclos, boa né? profissional. São Sim. ciclos. Sim. Pode ser que em alguns momentos Sim. você vai conseguir ali fazer teus exercícios todo dia certinho. Tem dia que Vai não. ter dias que vai ser 2 vezes Pode na se semana, cobrar. Uhum. né? Sim. Tem dias que você tá ali com o teu financeiro muito bem equilibrado, mas Sim. vai ter dias que às vezes naquele Não mês tá. fala, opa, né? Exatamente. Já vai acender uma luzinha. Então, eu acho que o exercício, né, de você estar ali olhando Sim. para cada detalhe da sua vida, para cada detalhe, né, dentro da empresa, eu sempre falo para os meus colaboradores, não deixe que o teu cotidiano te consuma, Uhum. né? Pense sempre fora da caixa, olhe no espelho, né? Sim, O que você quer, aonde você quer chegar, aonde eu posso te ajudar. Então, às vezes, eu marco reunião, eu faço sessões de feedback, que eu marco lá o one-to-one com cada um, de meia hora, e eles entram achando que a gente vai falar de projetos, de não sei o quê, de performance. E eu chego e falo assim, como é que você tá? Uhum. Entendeu? Eu não quero saber dos projetos, eu já sei. Sim. Uhum. Né? Eu só quero saber assim, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Né? Uhum. Às vezes tem um ou outro em algum momento fala, ai, né, meu marido foi dispensado, minha esposa foi dispensada, ou meu filho, tive um ano passado Adoeceu, uma colaboradora né? que descobriu que o filho era autista. Uhum. Então, assim, é todo um cuidado que você precisa. Lógico que eu não vou invadir. Se ela não quiser me falar, eu vou respeitar. Tá tudo certo. Né? Tá tudo É. bem. Mas se ela falar assim, olha, eu tô passando por isso, eu falei, como é que eu posso te ajudar? Uhum. Né? Então, esse momento Eu de vejo pausa, você. a pausa faz parte. Exato. Né? De uma exato. partitura, não é? Aham. Numa partitura não tem lá um momento Tem, de pausa? Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Tem que Exato. ter essa pausa. Uma outra coisa que eu vejo que leva muito ao excesso de autocobrança, né? E ao excesso de alta performance, Elaine, é a comparação. Uhum. Principalmente nas redes sociais, E onde as pessoas, né, elas veem o outro que está fazendo muito, e que, na verdade, na maioria das vezes não é nada daquilo. Né? Então, para eu atingir o ideal que se forma que eu dentro preciso da fazer, rede, eu tenho que que fazer eu tenho tudo, que fazer, que eu tenho que desdobrar. ser igual ao fulano. Sim, não, exatamente. não é assim Só a que vida da ninguém gente. vê a exaustão e o burnout por trás da imagem do Instagram, das redes sociais. Né? A grama é sempre verdinha, sempre maravilhosa. E é um cuidado que a gente que trabalha com a parte das redes sociais, a gente tem que ter. Né? Porque quando você vê, você está virando um funcionário que não tem folga. Sim, né? exatamente. Daquilo. Porque assim, e você sabe que a Bruna, sua filha, trabalha com isso também. E, então, assim, você se envolve tanto que você não para, né? E você precisa parar para ter um almoço, para ter uma conversa, para ter um momento de distração, né? Você precisa entender e respeitar os limites. Isso é legal, porque, que nem a gente fala, a gente olha para os nossos colaboradores, mas a gente tem que olhar para dentro de casa também, né? Sim, Antes da minha filha casar, ela passou por um período assim que era muita, né, publicitária, então o Instagram demanda bombando, né, a altíssima. demanda alta e gerando conteúdo e tudo mais, até que a gente percebeu que não estava legal. Né? Que já estava começando a entrar numa crise de ansiedade, que já estava começando a sair um pouco da curva. E ela falava assim, a minha cabeça não para. E eu não consigo desgrudar do celular. Então, tá bom. Então, eu, com o noivo, com ela, a gente combinou. Então, tá bom. Então, final de semana você não vai pegar o celular. Beleza? Então, para ela não brigar com ele, para forçar ele a dar o celular para ela, o celular ficava comigo. Então, eu escondi o celular no fim de semana. Então, eles namoravam, eles passeavam, eles, né, curtiam as atividades deles. Sim. Quando era no domingo à noite, eu devolvi o celular para ela. Aí começava a trabalhar a semana toda. Começava a trabalhar. Okay, então, assim, você. Esse equilíbrio. E aquilo, você precisa olhar os sinais, né? Ver dentro da tua casa, que nem você falou, na tua casa tem teu marido, tem teu filho, tudo. Ok, mas como que a gente consegue ajudar? Né? E ele combinou
Então, porque se ficasse com ele, ela ia forçar ele a dar, né? Então, Sim, comigo sim. ela não ia forçar. Então, assim, combinamos, tá tudo bem. E passou. Uhum. Né? Ela conseguiu passar, conseguiu diminuir o nível, Sim. né, de estresse, de tudo mais. E hoje, Porque às perfeito. vezes precisa vir do externo, né? De alguém de fora, porque você não consegue. Ela não ia conseguir se não fosse você, né, Kátia? E assim, gente, não adianta a gente cuidar de pessoas, você, né, que tem toda uma equipe, e que é uma gestora, a Elaine, né? Não adianta a gente cuidar das pessoas e não cuidar Do da outro gente. só não resolve. cuidar, Você tem que cuidar de você da primeiro. sua casa, das suas coisas. Como Não que adianta. você, exatamente, como que você vai fazer para o outro uma coisa que você nem está fazendo para Você não você sabe mesmo? fazer para você. E você não sabe, ou você não consegue, ou você até sabe, mas não consegue pôr em prática mesmo, né? Eu gosto muito da frase, quem cuida de quem cuida. Isso. Porque nós cuidamos de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas, né? E da nossa casa também, e da família. E quem cuida de você? E eu queria que você falasse e desse um conselho agora, como a Kátia, a gestora, a líder, né, para as pessoas que querem evitar o burnout, ou até para outros líderes, outras gestoras que, como você, trabalham com isso, né, nas suas equipes, e que isso possa ser um alívio, uma ajuda, sem comprometer resultado, mas que seja um jeito de realmente ajudar essas pessoas que às vezes não conseguem identificar o que elas estão vivendo. Como gestora, eu vejo assim, você precisa estar perto da tua equipe, né? Então, você vai ter ali as suas reuniões semanais de metas, de objetivos, de processos, mas pelo menos a cada 2 meses você precisa ter ali o one-to-one com cada um deles, sabe? Olhar no olho e falar como é que você está. E deixar esse clima ameno, né? Mais leve, né? Porque as cobranças, muitas vezes, eu vou segurar a cobrança e eu não vou repassar. Né? Então, quem é líder, se quer ter realmente um time equilibrado, você precisa saber até onde você vai repassar a cobrança. Né? O que você vai filtrar, o que você vai segurar para você e o que você vai precisar apertar. Né? Então, esse equilíbrio, essa dosagem, né, que você tem que fazer diariamente, é algo que vai criando uma rotina em você, vai criando uma cultura dentro da empresa. Então, policiar e ficar atento, né? Aqueles que estão respondendo e-mail depois das 6:30 da tarde. Puxãozinho de orelha vai bem. Às vezes nem precisam puxãozinho. Às vezes a pessoa respondeu um e-mail 6:30 da tarde, 7 horas da noite, eu devolvo o e-mail e falo assim, eu posso saber por que você está online até agora? Aí ela fala, ai, desculpa, e não sei o quê, e não sei o que lá. Eu falei assim, pode parar com isso. Então, assim, partindo de mim, é uma coisa assim, eu estou vendo que ela está trabalhando fora do horário, pode ser que isso lá na frente vá prejudicar, e ela está tendo um feedback meu. De alerta e você falar, não precisa. E ela está tendo um feedback meu, eu falei assim, está na hora de você descansar. Né? Então, esses detalhes, né, de você estar com a sua equipe olhando sutil, todo dia. Um olhar sutil, né? Um olhar sutil. Oferecer confiança, né? Um ambiente seguro. É muito importante você ter dentro da tua empresa um ambiente seguro, onde as pessoas podem chegar até você e às vezes elas vão falar algumas coisas e você vai ter como ajudar, seja reportando, né, para um speak-up, seja reportando para o teu diretor, seja tu falou, olha, essa pessoa aqui está precisando de ajuda e a gente precisa ajudar. Né? Então, você já direciona para profissionais que vão abordar, que vão ajudar. Então, os detalhes fazem parte. Né? Com certeza isso vai fazer e vai trazer resultados positivos para a empresa. Diminuir rotatividade, o afastamento do trabalho, né? O funcionário vai trabalhar mais feliz, mais realizado. E ele isso vai trabalhar inerente. onde ele sabe que ele trabalha dentro de uma empresa que olha para o funcionário. Que é valorizado. Que zela pela qualidade de vida. Né? Que é preferível você falar assim, olha, eu não estou conseguindo trabalhar hoje porque eu tive N problemas, tá tudo bem,
né? E assim, quanto mais organizado você como líder for com as suas coisas, né? Por exemplo, eu tenho espelho por mim. Eu recebo muitos e-mails diariamente, mas eu termino o dia com 10 e-mails na minha caixa só, para resolver. Mas eu já li todos. Então, essa organização não deixa acumular. Quando você não acumula, você consegue gerir melhor as pessoas. Aquele urgente, o importante. Vamos equilibrar e aí você não vai ficar focado só nos projetos, só nos processos. Você vai ter tempo para ver as pessoas que estão ali confiadas para você olhar. Agora, um conselho como pessoa. Como pessoa... Não como gestora, mas não como a Kátia. Mãe, mulher. Mãe. Eu aprendi a delegar, né? Muito bom. Então, hoje, eu sempre fui muito aquela cuidadora, né? De estar sempre pronta para ajudar e tudo. Hoje, eu já me cobro menos, né? Então, o que eu posso falar, né? Para quem está olhando, que às vezes existe uma demanda, uma autocobrança muito grande. Não deixe você se sentir doente, nada. Acho que não tem nada melhor do que você se autoconhecer, né? E você ver, olha, a essa altura do campeonato, você não precisa dar satisfação para ninguém. Exato. A não ser com você orgulho. mesmo. Eu tenho orgulho dela. Muito, muito, muito. Entendeu? Então, hoje, para mim, viver o dia a dia, viver o hoje, me ajudou a diminuir os meus níveis de ansiedade, a me preocupar exageradamente com o futuro, a saber que se eu não for ajudar alguma pessoa da minha família, a outra pessoa vai ter que ajudar e tá tudo bem, eu não vou me culpar por isso, entendeu? Sim. Então, acho que você se autoconhecendo e você se permitindo viver o hoje, você já diminui bastante coisa. Que ótimo. Então, muita mais sabedoria, uma vez, o nosso muito obrigado, né? Sim. Pela sua disposição, pelo seu tempo, por estar conosco aqui, né? Hoje, Grazi, foi um prazer muito a gente bom. poder saber um pouco também, né? Eu que não te conhecia, então, em relação à empresa, como é que você funciona ali, vi como um diferencial, né? Porque geralmente, infelizmente, não é assim que todas as empresas funcionam. Mas eu acredito que você só consegue fazer esse trabalho porque você fez esse trabalho com você, que é aí essa segunda parte que ela falou. Porque você usa essa sabedoria com você também, Kátia. Às vezes a gente precisa chegar nessa fase, né? Mas pedir ajuda, né? Gente, é um processo, né? A gente tem que viver e às vezes você não sabe nem como começar, mas... procura ajuda, procura uma profissional que pode te ajudar. A Grazi está aqui, eu estou aqui, né? A gente tem como fazer com que isso seja mais leve, mais fluido. Né? O estresse, ele faz parte da vida, ele vai estar, não tem como a gente coisa, escapar dele. Hoje você não tem nenhuma profissão que você não tenha pressão, você não tenha metas. Seja qualquer profissão, qualquer área, tudo tem uma pressão ali, né? Sim. Qualquer uma, das mais simples até as mais complexas, sempre tem um nível de pressão. E você precisa lidar com ela. Você precisa administrar, né? Exatamente, você não precisa absorver. Então vamos aprender a descansar, né? Vamos aprender, que isso é importante. Tá ótimo, muito obrigada. Porque a gente vai aumentando a agenda, né? Verdade. Mas o dia que assim, não, agora é o dia de pausa. É o dia da pausa. Tá ótimo. Obrigada, Kátia. Eu que agradeço.